Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. No último programa... Não, nós não somos transformados pela lei, nós somos transformados pelo Filho. Quanto mais você conhece o Evangelho, mais você ama as pessoas. E quanto mais você ama, mais você cumpre a lei. Hoje com o pastor Joseph Prince. Você ainda precisa da lei para o governo, como qualquer país que é civilizado. Nós temos os 10 mandamentos como guia, mas é uma lei externa. É por isso que quando a anarquia começa a surgir, e acontecem quebra-quebras, e as pessoas estão na rua fazendo confusão, é porque não existe mais lei. O que acontece? As pessoas começam a roubar, começam a cometer crimes. Aquilo já estava no coração delas. Elas roubam, matam, estupram. Já está no coração delas. Os 10 mandamentos controlam o exterior, com a ameaça da punição, com a ameaça da retribuição. Amém? A polícia vai lá para fazer cumprir a lei. Eu não estou dizendo que os 10 mandamentos não podem ser usados para governar a sociedade civilizada. Não existe nada melhor. É os mandamentos judeus cristãos que trouxeram muitas nações à civilização. A moralidade. Isso é bom. Mas estamos falando da transformação de vidas, não modificação de comportamentos. Existem pessoas que cumprem a lei no exterior porque temem. Correto? Temem serem indiciados. Mas o coração é o mesmo. Deus quer a transformação do coração. E somente o Evangelho pode fazer isso. Vocês me escutam? Amém? Se a promessa de Deus é somente para aqueles que obedecem à lei, então a fé não é necessária. E a promessa não tem validade. Uau! Vocês deviam meditar mais nisso? Precisam meditar mais. Pergunte a você mesmo, eu estou pregando o Evangelho verdadeiro? Amém? Se a bênção é para os cumpridores legais, a fé é inútil e a promessa não tem validade. Versículo seguinte. Porém, o fato é que a lei nos traz condenação. A única maneira de não falhar, na verdade, seria não haver lei nenhuma. Assim, a promessa de Deus é nos dada pela fé como oferta gratuita. E podemos estar certos de a obter, sejamos ou não seguidores dos costumes judaicos, se tivermos fé semelhante à de Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós. Vocês entendem isso, irmãos? Vocês podem entender isso? Veja, quanto mais caminho com o Senhor, mais eu me convenço que Deus pode olhar para alguém que é imoral. Por exemplo, eu não devia apontar para você, irmão. Devia apontar para o outro lado. Você pode estar dizendo, por que o pastor aponta para mim? Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu vou apontar para outro lugar. Para essa caixa de som. Digamos que esse monitor é uma prostituta. E essa outra pessoa aqui tem treinamento teológico, conhece a Bíblia de capa a capa, conhece o hebraico, conhece o grego. Ela conhece de tudo sobre a Bíblia. E tem algo a respeito do Senhor quando ele passa. Prostituição é pecado, é mal. Sem dúvida alguma. Mas o fato é que se ela tiver fé no Senhor, ele vai parar e dar atenção a ela. Mas esse rapaz que conhece toda a Bíblia não tiver fé, ele não lhe dará atenção. Parece que a pior coisa que você pode fazer, o pior pecado, cada um tem sua opinião, mas se eu entrevistar todos vocês e vocês entrevistarem os amigos, cada um vai ter uma opinião sobre o pecado. Quanto mais caminho com Deus, percebo que o pior pecado é a incredulidade. Uma geração inteira não entrou na Terra Prometida porque não creu. E a maior, eu ia dizer realização, mas o homem não pode realizar nada sem Deus. A maior postura que você pode ter, a maior moralidade, a maior santidade é a fé. Crer em Deus.
É por isso que você pode ser bonzinho, pode ser moral, você pode fazer o seu melhor para manter a lei, você pode dar dinheiro para o pobre, você pode ser fiel na casa de Deus e ser o primeiro a chegar quando a porta abre, você pode ser um crente de muito tempo, mas aí você fica doente e você reclama porque alguém que tem a mesma doença é uma mulher que acabou de se converter da prostituição e ela foi curada. E você reclama quando descobre que ela foi curada. E você diz, Deus, por que o Senhor não me curou? Na sua cabeça, Deus devia te curar por causa da sua conduta. Mas quando você olha para essa senhora, ela não tem ninguém para confiar, exceto confiar no Senhor, no seu amor, na sua compaixão. Dessa forma, eu penso que devemos rever algumas coisas. E eu penso que com crer certo virá toda conduta boa. Nós temos um testemunho maravilhoso que recebemos recentemente. Na verdade, eu li isso ontem, pela primeira vez. E eu quero compartilhar com vocês. É de uma senhora de Washington, Estados Unidos. Eu cresci num ambiente abençoado, frequentei uma igreja carismática e até ensinei na escola dominical, mas era viciada. Eu sabia esconder os meus vícios bem. Todos me achavam uma pessoa gentil, mas eu via que não era gentil comigo mesma. Eu estava ferindo o templo de Deus e sendo hipócrita. Eu me sentia absolutamente indigna e pensamentos suicidas passavam pela minha mente. Durante meus 16 anos de vício, eu tentei muitas vezes deixar o vício, inclusive quando estava grávida. Eu larguei por um tempo, mas quando eu dei à luz, eu voltei com os meus vícios, porque o desejo nunca saiu do meu coração. Então, 1 ano e meio atrás, eu comecei a assistir os programas de televisão do pastor Joseph Prince, diariamente, várias vezes por dia, ao ponto de encher o meu gravador de vídeo com os programas do pastor Joseph Prince. Comecei também a comprar os livros e ouvir a mensagem por horas, mesmo quando estava sob a influência da maconha. Eu quero repetir isso. Mesmo quando eu estava sob a influência da maconha. Se você sabe que não pode vencer, a melhor forma é escutar a palavra de Deus, escutar o tempo todo. Não lutar, não se esforçar, como diz a religião. A culpa é sua, você não está tentando com vontade. Você não é bom o suficiente. Mas ela disse que mesmo estando ainda no vício, ela ouvia a mensagem por horas. Mesmo sob a influência dos cigarros e da maconha. A esperança encheu meu coração quando descobri que, não importando o que acontecesse, Deus nunca estaria irado comigo. Isso atingiu o coração dela. É isso que alguns chamam de ensinamentos perigosos. Você vai ver o que esses ensinamentos perigosos... Imagine quem são esses que pensam assim. Os que temem o evangelho verdadeiro que pregamos, que faz obras como essas que você viu. Veja os resultados desses ensinamentos perigosos. Esperança encheu meu coração quando descobri que não importa o estado em que estivesse, o Pai nunca estaria irado comigo. Por muito tempo eu tentei conquistar as bênçãos, incluindo a libertação da parte de Deus. Mas depois de escutar essa palavra, eu fui capaz de receber seu amor, sua graça, shalom e todas as suas bênçãos, independente do meu comportamento. Cada vez que eu usava cigarros ou maconha, eu dizia, obrigado, Senhor, porque sua justiça de Deus em Cristo Jesus... E é isso que eu tenho ensinado por anos, certo? Mesmo assistindo pornografia. Confesse, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E o diabo vai dizer para você, você é um hipócrita. Ele preferia que você assistisse quieto. Alguns dizem, você não pode dizer isso para eles, mas eles vão continuar fazendo. Alguns vão continuar, mas vamos dar esperança. A única saída é receber a dádiva no meio do seu pecado. E eu tenho dito para as pessoas, especialmente na área do cigarro e do vício, e na América parece que tem mais maconha do que outras drogas. A maconha está muito disponível, em alguns estados é legalizado. Mas ela sabia que era um vício. E ela disse que enquanto ela fumava, ela confessava, Pai, eu te agradeço porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ela estava tentando obedecer a lei ou ela estava recebendo pela fé? No Evangelho, a revelação da justiça é como as vestes brancas de Jesus. Eu vesti branco de propósito hoje. É como se houvessem muitos bolsos dentro, um é para cura, outro é para provisão, outro é para proteção. Tudo está nas vestes de Jesus.
Quando ele foi crucificado, eles o despiram. No espírito é como se ele tivesse vestido a sua roupa suja, fedorenta do pecado, a sua roupa pecadora sobre ele, e ele deu para você sua roupa limpa. Era dele, não era sua, mas agora é sua. É a sua justiça. E cada vez que ela fumava, ela dizia: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Ela não disse: eu sou bem, eu sou justa. Existem pessoas que citam isso, pessoas que são contra e se opõem aos meus ensinamentos. E essas pessoas têm ciúme do sucesso que Deus deu ao meu ministério. Eles se opõem dizendo: o pastor Prince diz que você pode pecar e dizer: eu sou justo. Eles não dizem completamente como ela disse: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Porque foi isso que aconteceu quando Cristo se tornou pecado. Com o nosso pecado, nós nos tornamos justiça com a justiça dele. Mas eles fazem soar mal. Vai lá, pode pecar como você quiser, você ainda é justo. É assim que eles dizem. Eles nunca dizem como essa senhora escreveu e como eu vejo. Mas eu não me importo com eles, me importo com você. Eu não me importo com os mestres fariseus. Eu me importo com o povo que está deprimido, ferido, machucado, clamando, sofrendo. Com esses eu me importo. De nada, irmão. Pelo menos alguém gostou da minha mensagem. Assim vejo o resultado de crer certo. Ela continua: obrigado, Pai, porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando você diz isso, o Pai Celestial se agrada. Porque você não está tentando conquistar o que Cristo realizou. Você não está tentando conquistar o que Deus deu gratuitamente. Deus pagou um preço e o custo foi grande. Que custo? E você está tentando pagar o preço. Mas sempre que você diz: eu sou a justiça de Deus em Cristo, Ele olha e diz: valeu a pena. E verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Vocês me escutam? Uma das coisas mais humildes que você pode dizer é: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Diga com profunda apreciação. Não diga como um papagaio. Diga sabendo que ele se tornou pecado por meu pecado para que eu seja a justiça de Deus em Cristo. Ela disse: eu parei de tentar parar. Escutou isso? E continuei confessando: eu parei de tentar parar e decidi que a sua graça era suficiente para mim. Um dia, alguns meses atrás, eu fui liberta, tanto do cigarro como da maconha. Eu nem tentei parar. Aconteceu. Meu Pai Celestial tirou totalmente o desejo de mim. Não foi um adesivo de nicotina aqui, outro ali. Ela não foi para um centro de reabilitação, mas o desejo foi removido. Muitas pessoas têm o vício e lutam, mas quando o desejo é tirado, você sabe que é sobrenatural. Você sabe que é Deus. É Deus. A Deus toda a glória. Amém. Estou tão grata porque Cristo, através do seu ministério, me libertou. Agora eu tenho a minha família que está envolvida no ministério de prisões. Escutando sua mensagem, lendo seus livros, eu agora sou parte de um ministério de prisão. Eu escrevo cartas apresentando a verdade para aqueles que estão presos. Chegou a hora, ele escreveu, chegou a hora dos cativos serem libertos pelo nome de Jesus. Vamos lá, igreja, este é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. E existem algumas pessoas que tentam reembalar a lei e dizem que é o Evangelho. E quando você prega o verdadeiro Evangelho, eles dizem: essa é a mensagem da graça que surgiu ultimamente. Não surgiu ultimamente, eu não sou originador. Se existe um originador que chamou o meu Evangelho, foi o apóstolo Paulo. Deus deu a ele. Eu amo o Evangelho que foi dado a Paulo. Isso é somente uma redescoberta, amém? Amém? Eu disse amém. Deixe-me dizer algo. Quando Jesus veio, em Isaías 61, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim para pregar boas novas ao pobre. Que boas novas são essas? Que você não precisa ser pobre? Nunca foi o plano de Deus. O desejo dele é que você seja suprido. Jesus nunca fez ninguém pobre. Ele multiplicou pães e peixes. Mas eu creio que existe engano nas riquezas? Sim. Sim, é perigoso
quando você associa a sua identidade ao dinheiro que tem. Você é um pobre homem. Triste ver isso. Mas existem perigos também na pobreza. Assim, muitas vezes é a nomenclatura que você usa. Alguns falam prosperidade, eu gosto de usar a palavra provisão. O Senhor é meu pastor, tenho tudo o que preciso. Nada me faltará. Amém? Então, Jesus disse, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar boas novas ao pobre, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Desça ao versículo 7, você encontra isso. Em lugar da vossa vergonha, no mesmo texto, tereis dupla honra. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis da vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. No lugar da vergonha, terão dupla honra. Deixe-me falar sobre vergonha. Na língua inglesa, no dicionário Webster, e Webster foi o pai do dicionário inglês. Ele viveu no século XVIII e ele era um mestre da língua inglesa. O que muitos não sabem é que Webster era um devoto cristão. E no seu dicionário original, existem muitas definições de termos bíblicos, como parente, e ele fala sobre o parente remidor que é Cristo, ele colocou lá. No dicionário atual, isto está censurado, do dicionário Webster. Assim, Noah Webster não é somente o pai do dicionário inglês, mas também era um crente. E ele define vergonha assim: sensação dolorosa. Diga dolorosa. Quem gosta de sensação dolorosa, levante a mão. Ninguém gosta. É uma sensação dolorosa, não é somente alguma sensação que você tem por aí. É uma sensação dolorosa, despertada por uma consciência de culpa ou erro, ou tendo cometido algo que feriu a reputação, ou da exposição daquilo que a natureza ou a modéstia escondeu. Ok? Essa é a definição original do dicionário de Webster. Consciência de culpa. O que dá ao homem culpa? Vergonha vem da consciência da culpa. O que dá ao homem consciência de culpa? Pecado. Sim e não. É a lei. A lei, quando você peca, o fato é que é a lei que traz a consciência desse pecado. Para isso a lei foi dada. Até que a lei chegasse, o pecado estava no mundo, mas o pecado não era imputado porque não existia lei. As pessoas pecavam e era errado, mas eles não eram conscientes. Ou percebiam que o que estavam fazendo era necessariamente pecado. A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado. A lei não foi dada para justificar o homem. É como um espelho, só para o homem saber. Certo? Quando Adão e Eva foram criados, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas você deve entender o contexto lá. Se Adão e Eva eram marido e mulher, eles não tinham vergonha um do outro. Não é que estivessem despidos ou sem roupa. Se você estudar com cuidado, Salmos 8, que fala como Deus criou o homem, Deus coroou o homem. Deus coroou. A palavra hebraica para coroar é atar. Atar significa envolver o corpo inteiro. Envelopar é a palavra. Deus atar, envelopou tudo ao redor do homem com glória e honra. É como uma luz brilhante. Quando Adão caminhava, como você acha que ele dava ordens aos mamutes? Ele dizia, sai aqui dessa horta, por exemplo. E então o mamute saía. Ou o dinossauro tinha que obedecer. Ele estava vestido com a glória e com a honra. Tinha autoridade sobre tudo o que se move, sobre toda a criação de Deus. Você já pensou nisso? Ele estava coroado. Mas no momento em que ele pecou contra Deus, e é por isso que em Romanos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a Bíblia de Jerusalém diz que todos pecaram e perderam a glória de Deus. Em outras palavras, no momento em que Adão pecou, a luz brilhante que o envolvia, que dava a ele autoridade, ele entrava num quarto, era como um príncipe, era como um rei que caminhasse. Ele atraía tudo de bom, tudo que era ruim fugia. Assim era Adão na criação, a criatura mais alta da criação.
a coroa das realizações, a obra-prima do que Deus fez na criação. E no momento que ele pecou, puf, tudo desapareceu. A Bíblia de Jerusalém diz, o homem pecou e perdeu a glória. É o ano de glória maior. Jesus diz, Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Restauração. Jesus diz, Pai, a glória que me deste, eu lhes dou. Amém. Amém, essa é a glória. Quando Adão pecou, alguma coisa aconteceu, siga-me. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Primeira pergunta no Antigo Testamento é, onde estás? A primeira pergunta do Novo Testamento foi dos reis magos, onde está ele? Porque quando você descobre onde ele está, você descobre onde você está. Ele é agora sua verdadeira identidade. Conheça-te a ti mesmo, disse Sócrates. Acima de tudo, conheça-te a ti mesmo. Homens, a mão de vocês é muito curta. A mente de vocês é muito pequena para conhecer a você mesmo. Deus diz, conheça-me, encontre o meu filho e você vai se encontrar. Disse Deus, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. Existia um pastor que foi visitar os seus membros e um dia ele foi para uma casa em particular. Ele bateu na porta algumas vezes e ninguém abriu a porta. E ele escreveu uma nota na porta, escrita Apocalipse 3:20. Você sabe o que está escrito lá? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. E assim, nada aconteceu. E no domingo, na salva de ofertas na igreja, ele recebeu um bilhete, obviamente era do homem daquela casa. E ele também deixou um versículo, Gênesis 3:10. Pastor, ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e me escondi. Ok? Este versículo aqui nos diz por que o temor veio ao mundo. Originalmente, foi a primeira vez que vimos essa palavra medo. O homem não foi criado para temer. Hoje as pessoas têm medo de todas as coisas. Mas a mãe de todos os medos é o medo da morte. Porque eles temem a morte, eles temem voar. Não é o medo de voar, é o medo da morte. Eles têm medo de tudo. Eles temem quando não há nada a temer. Como o grande presidente disse, a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Roosevelt disse isso. Ele está certo, medo é algo que Deus odeia. Os primeiros lançados no Lago de Fogo no livro do Apocalipse serão os medrosos. Os segundos serão os incrédulos. Os que se prostituem, os idólatras e todos os outros serão lançados depois. Começa com os medrosos e incrédulos. Deus não quer que você viva no medo. Medo dos germes, medo do futuro, medo de não ter o suficiente, medo da velhice, medo de perder alguém. Onde começou o medo? Esse outro sermão. Mas começa aqui. Tive medo. Pastor, é porque ele ouviu a voz de Deus. É isso que sempre pensamos. Lê com cuidado. Não é porque ele ouviu a voz de Deus. Ele tinha comunhão com Deus antes. Ele teve medo porque, note aqui, a posição, eu estava nu. Consciência da vergonha. A consciência do pecado faz o homem ter medo. Antes disso não existia enfermidade. Antes disso não existia depressão. Não existia vício. Podemos dizer então que tudo começou com a consciência da culpa. Pais, me escutem, tenham cuidado e advirtam com carinho aos avós e para aqueles que precisam saber que quando você fala com uma criança que cometeu um erro, eles são muito pequenos para entender, nunca diga vergonha, vergonha. Nunca use a expressão que vergonha. Nunca use vergonha, especialmente no que refere ao corpo. Nunca diga para eles que seu corpo é vergonhoso. Diga que eles são maravilhosos, criados por Deus.
Sim, nós podemos ensiná-los sem colocar vergonha neles. Podemos treiná-los sem que eles se sintam envergonhados. Mesmo quando fracassam, não fale de vergonha. De alguma forma, na nossa sociedade, se usa essa expressão vergonha. É uma sensação dolorosa, a vergonha. Causa temor. Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Então Deus disse, foi o diabo. Interessante, Deus não disse isso. Deus disse, comeste tu da árvore. Que árvore era essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Amigos, não é chamada árvore do pecado. Não é chamada árvore do mal, mas árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? A internet? Não, eu só estava brincando com vocês. Amém? Na internet você pode encontrar o bem e o mal, mas não foi isso que eu falei. É uma figura da lei. Pela lei veio o conhecimento do bem e do mal. No momento em que você come dela, você morrerá. Ou no hebraico, morrendo, morrerás. Você me escuta? Deus sabia. Se tem consciência da vergonha, culpa e pecado, é porque você comeu da árvore. Para aqueles que não conhecem bem as Escrituras, eu quero que vocês saibam que Deus fez todo tipo de comidas, árvores frutíferas para comer da terra, e Adão e Eva eram os únicos lá. Mas Deus diz, honra-me e respeite-me, tem uma árvore que vocês não podem comer. Comam de todas as outras, mas não comam daquela para mostrar que eu sou o dono de vocês. E essa foi a árvore que Satanás tentou o homem. E a vergonha chegou. O que eu estou tentando mostrar é que vergonha e consciência do pecado são sinônimos. E se começarmos a pregar a lei, vamos produzir muita vergonha, muito pecado. É como colocar um espelho na frente das pessoas. Deus sabia que quando eles comessem daquela árvore, uma figura da lei, porque pela lei não vem o conhecimento de Deus. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Você me acompanha até agora? Está entendendo? Mas a promessa de Deus em Isaías 61, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Como é isso? Está na mesma passagem que Jesus citou na cidade de Nazaré. Se continuasse lendo, ele diria, em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, porque o Messias chegou. Jesus chegou. No próximo programa. Você sabe por que Deus permitiu que seu filho fosse cuspido e envergonhado? Para que você tivesse dupla honra. Obrigado por sintonizar no programa de hoje com o pastor Joseph Prince, da igreja New Creation. Estamos certos que você foi abençoado. Para mais informações sobre a igreja New Creation, acesse o nosso website newcreation.org.sg. Lá você poderá se inscrever no nosso devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja a qual você frequenta. E oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.